Bom, a partir de agora eu vou pegar e criar para mim os formulários para tabela de equipe e tabela de resultado. Vou clicar em TB equipe, olha só, clico nele, vou em criar formulário dividido e vou clicar em cima de formulário dividido. Ele já vai mostrar para mim certinho, olha lá. Vou só recolher essa janelinha do lado, vou na caixa onde está modo exibição, vou escolher modo designer, clico em modo designer e vou começar a montar a parte de designer gráfico do meu formulário. Então esse botão aqui eu vou clicar nele e pressionar o delete para apagar. Onde está TB equipe, eu vou selecionar ele, olha, eu vou clicar em selecionar e vou colocar cadastro de equipes. Vou dar um espaço entre uma letra e a outra para dar um designer gráfico aí, uma aparência mais legal. Clico desmarcando fora da caixa e clico nele para selecionar ele como objeto. Vou aumentar o tamanho da fonte, olha só, clico na caixinha de tamanho, vou colocar para ele 28, vou mudar a fonte, eu vou escolher aquela mesma fonte, Matura, MT Script Capitals, vou mudar a cor do fundo, vou pôr o azul claro para o fundo e a fonte eu vou pôr o azul escuro. Vou dar 2 cliques para ele fazer um autoajuste na caixinha, olha lá. Vou mudar o formato, vou colocar para ele alto relevo. Esses de baixo aqui, olha, eu vou vir aqui na régua, pode ser na régua para selecionar, olha só, clico na régua e arrasto para baixo, seleciono todos eles. Ou eu posso vir aqui, olha, clicar e arrastar selecionando, é a mesma coisa. Por que eu vou selecionar eles? Se na hora de arrastar, se eu for clicar só em um e arrastar, ele vai arrastar, tá, olha, ele vai arrastar os outros para mim também. Não é o que eu quero fazer, olha. Então, para poder mudar o formato, trabalhar com ele individual, eu vou selecionar todo o bloco e após selecionar todo o bloco, todos os campos, eu vou clicar com o botão direito em um deles, eu vou vir na opção layout, olha só, layout. Na opção layout eu vou na opção remover. Então, a partir do momento que eu clico em remover e clico desmarcando aqui no fundo, olha, eu posso selecionar eles de forma individual e dar um formato para ele individualmente, eu consigo redimensionar um por um. Se eu não fizer essa opção de remover lá em layout, eu não consigo redimensioná-los de forma individual. Olha só. Vou selecionar todos os três campos, olha, os dados relacionados a eles. Vou colocar eles em negrito e vou aumentar o tamanho da fonte, vou por 14, olha. Tô vendo que aqui, ó, equipe, ele quebrou esse quadrinho aqui, olha, e dividiu ele, olha. Eu vou clicar nesse equipe aqui, ó, nesse campo de entrada de dados, que é o text box dele. Vou vir, clique, selecionei, olha, vou vir nesse quadro aqui em realce, olha. Clique, não solto nele e vou arrastando um pouquinho para a direita, olha, só para distanciar um pouquinho da caixinha de texto dele. Vou na caixa de texto ao lado, clique, solto. Vou lá no gerenciador de borda, na alça dele, olha, clico e redimensiono ele, ó. Vou aumentar ele um pouquinho, ó. Esse aqui do lado, ó, vou puxar ele um pouquinho para ficar mais próximo. Esse daqui de cima aqui, olha, tá vendo? Sigla, ó. Eu vou selecionar ele e vou pegar e puxar ele um pouquinho aqui para cima, ó. Qualquer coisa só. Ah, não, vou até mexer ele assim, não vou mexer nele não. Ele está proporcional de baixo, então nem vou mexer, deixa ele assim, tá bom. Vou só pegar agora, olha, e selecionar esses de baixo aqui, ó, para mexer um pouquinho na parte de formato deles. Então vou selecionar eles, eu vou na parte de relevos dele lá, olha, vou colocar para ele baixo relevo. Vou mudar a cor do fundo e a cor da fonte, olha só. Vou selecionar esses de cá, olha, da esquerda. Vou mudar a cor do fundo, vou pôr um azul escuro para o fundo e um azul claro para a fonte. Ah, eu vou definir eles também, eu desmarquei, mas vou selecionar de novo. Eu vou defini-los como alto relevo, esses três. Vamos ver como que ele está ficando, olha. Eu vou lá no modo exibição, clico e olha como que ele está ficando, ó. Essa divisão que eu tenho aqui do mestre detalhe, no meu browser embaixo, com a parte de formulário em cima,
eu posso redimensionar, olha. Basta ir na divisa dele, clicar e arrastar. Eu vou estar redimensionando. Volto no modo exibição. Se eu quiser voltar lá, olha, modo designer, vai estar normal. Se eu quiser arrastar isso aqui só um pouquinho para a direita para ficar mais centralizado, ó. Para salvar, eu vou lá no disquetezinho lá em cima, clico. O nome para esse vai se chamar Form. Vou colocar o nome para ele tudo maiúsculo em vez de minúsculo. Form TB Equipe. Esse vai ser o nome do meu formulário. Clico no OK. Vou criar agora o formulário para os resultados. Vou clicar nas duas setinhas para exibir para mim. Vou lá em Form TB Resultado. Lá, desculpa, vou em TB Resultado na tabela. Clico nela. Criar formulário dividido. Olha só. Para não me atrapalhar a janelinha do lado esquerdo, eu vou recolher ela. Clico nas duas setinhas. Recolhi. Vou lá no botão, no modo exibição. Vou escolher modo designer. E aí vou fazer a mesma coisa também que eu fiz nos dois anteriores para esses. Então aqui a gente está TB resultado. Eu vou colocar aqui cadastro. Cadastro de resultados. Novamente, dá um espaço entre uma letrinha e a outra. Esse objeto do lado que não quero, vou clicar nele e pressionar o delete para apagar. Esse objeto que eu tenho aqui onde está o cadastro de resultados, eu vou clicar, vou colocar ele para mim em alto relevo, vou aumentar o tamanho da fonte, vou lá 26, vou colocar a fonte Matura, né? MT Matura, vou mudar a cor, ó. Vou pôr azul claro para a fonte e azul escuro para o fundo. Vou ajustá-lo, ó, numa alça dessa, um gerenciador de borda, dou duplo clique bem rápido e faz o autoajuste. Esse do lado aqui, olha, para mudar o formato de cada um deles eu tenho que selecionar todos, então vou clicar e selecionar todos eles. Vou clicar com o botão direito em um deles, Layout, Remover, vou tirar o recurso que é como se eu estivesse agrupando, né? Como se eu estivesse desagrupando os objetos. Então eu desmarco e aí eu vou redimensionar de forma individual cada um deles. Olha, esse aqui eu vou diminuir, vou deixar ele esse tamanho para mim, tá ótimo. Já esses três de baixo aqui eu vou colocar o mesmo tamanho. Números de vitórias, números de empates e números de derrotas eu vou diminuí-los. Deixar, imagino que esse tamanho seja suficiente. Vou posicionar vitórias aqui na frente, olha, clique e arrasto ele para o lado. Empates, olha, clique e não solte dentro dele e arrasto também para o lado, olha. Vou posicionar ele aqui. E derrotas eu vou clicar e não soltar e posicionar ele ao lado. Eu quero diminuir a largura desse campo para ficar igual desses outros, olha. Eu vou selecionar e vou redimensionar, ó, vou diminuir o tamanho dele, ó. Esse cá também, olha, clico e vou diminuí-lo. Vou descer ele só um pouquinho. Agora, essa caixa de texto que eu tenho, essa daqui também, olha, para selecionar essa ao lado, eu vou pressionar o Shift, não solta e clique e solta, olha. Selecionei este e este. O Shift está pressionado ainda. Vou clicar em empates e depois derrotas. Então essas três caixinhas de texto que eu tenho, eu vou colocar elas em alto relevo. Vou colocar negrito, vou pôr uma cor para o fundo, vou pôr o azul escuro e o azul claro para a cor da fonte. Vou clicar em sigla, aí eu pressiono Shift, vou clicar no text box aqui, olha, no vitórias, no text box dos empates e no text box derrotas. Vou colocar eles baixo relevo, vou mudar a cor, vou pôr para ele o azul escuro para a fonte. E para o fundo eu vou pôr o azul claro. Vou salvá-lo, olha, clico no disquete. O nome para esse formulário, Form TB Resultado. Clico no OK.
Então a partir de agora eu tenho os 3 formulários. Vou clicar lá no modo de formulário para mim visualizar como que ele vai ficar. E olha só, eu estou visualizando a parte dos dados normal e a parte de grade. Então cada um dos formulários que eu criei, olha, estão disponíveis e eu posso estar visualizando de forma normal. E aí você fala, Joel, e se eu quiser criar botões? Por exemplo, botão para navegar para a esquerda, botão para navegar para a direita, botão para salvar, para editar, para excluir. Tem como fazer esses botões? Sim, olha, vamos começar pelo botão, fazer botão pelo TB-UF. Clico no TB-UF, modo de exibição, modo designer. Clico nele, ó. Aí vai exibir dessa forma, agora estou no meu. Aqui na minha barra de ferramenta eu tenho o botão, ou seja, o ícone que gera botão dentro do Axis. Clico nele e solto. Venho aqui dentro, aqui em qualquer lugar que eu achar, ó, quero colocar o botão aqui nessa posição. Clique e solto. Ele vai aparecer um menu para nós aí, uma caixinha de diálogo, um menu rápido. Nesse menu rápido eu quero trabalhar com botões, mas eu quero criar o primeiro botão que movimente para a esquerda. Então eu tenho navegação de registro, ir para o primeiro registro, ir para o próximo, não é o que eu quero, ir para o registro anterior. Nota que é esse que eu quero que ele retrocede para mim, ele volte para os registros anteriores. Então marco, escolho essa opção, o desenho do botão como que vai ficar é este, clico no avançar, não tenho que mudar em nada aqui, deixo somente selecionado a imagem, clico no avançar novamente, aparece lá comando 4, se você mexer em alguma coisa aqui ele não vai criar o botão, vai danificar, então deixo o comando 4 normal, clico no concluir e vai aparecer o botão. Olha. Agora eu vou criar um botão para inserir um novo registro. Vou lá de novo em botão, clique e solto. Venho aqui dentro, olha, onde eu quero que ele fique aqui, clique e solto. Vou lá em operação de registro. Por que operação de registro? Eu vou editar um registro. Então eu vou trabalhar com registros, operações de registro. Fácil, né, de entender como que ele funciona. Então clique em operação de registro. Dentro de operação de registro tem a opção adicionar novo registro, desfazer, duplicar, excluir, imprimir e salvar. Eu quero adicionar, então deixo já selecionado a primeira opção. Clico no avançar. A imagem que vai aparecer no botão, tá vendo que aparecendo no teclado com um sinalzinho de uma estrelinha? Eu não quero esse desenho, eu quero outro, quero esse de lápis. Clico nele, olha lá. Ó. Cliquei nesse desenho que eu quero, clico no avançar e concluir. Olha lá o botão. Ficou um pouquinho torto em comparação ao outro, olha só. Eu vou pegar e arrastar ele aqui um pouquinho e dar uma acertada nele, ó, no alinhamento. Vou fazer agora um botão para salvar o registro. Vou de novo lá em botão, clico, vou soltar aqui, ó, clicar em soltar. Operações de registro e vou na opção salvar registro. Clico nele, avançar. Ele vai aparecer lá as duas opções que eu tenho. Posso escolher uma das duas que eu achar que fica legal. Eu vou usar a segunda, que é salvar registro, que é esse desenho, eu achei essa mais interessante. Clico no avançar e no concluir. Olha como ficou. De novo, vou lá em botão, olha, clico e vou jogar aqui, ó. Operação de registro. Eu quero usar o botão para excluir registro, olha. Vou clicar em avançar e vou escolher lixeira. Vai aparecer essa lixeirinha lá, ó. Avançar e concluir. Vou criar um botão para navegar para a direita. Vamos lá, ó. Clico nele. Vou clicar aqui e soltar, ó. Operação de registro. Perdão, operação de registro não, é navegação de registro. Para navegar, né? Olha. E vou escolher a opção ir para próximo registro. Então vou escolher a navegação de registro, ir para próximo registro. Ele apresenta o botão, como que ele vai ficar. Clico no avançar, avançar e concluir. Falta só um botão, que é o botão para fechar o formulário. Então clico lá no botão, no ícone de botão. Vou clicar em um lugar qualquer aqui, para mim tá bom. Operação de formulário. Aí você fala, mas por que operação de formulário? Eu vou fechar o formulário. Então é uma operação relacionada ao formulário e não ao registro. Então eu escolho operação de formulário, fechar formulário, olha só. E vai aparecer como que vai ficar o botão. Clico em avançar
avançar e concluir. Tá lá o botão. Vou clicar lá em modo de exibição para voltar para o modo formulário, né? E olha só os botões. Se eu clicar no botão à direita, ele vai navegar e eu vou visualizar os registros. Olha só. Ele aparece uma caixa de diálogo falando que eu cheguei no último registro. Não tem mais nada ali, clico no OK. Clico no botão à esquerda, olha só, e volta para mim registro por registro, até chegar no início. Se eu clicar no lápis, ele abre para mim um registro em branco. Eu posso colocar aqui ES de Espírito Santo, vou colocar Espírito Santo. Se eu clicar no disquetezinho lá, olha, ele vai gravar o registro. Se eu clicar a setinha para a direita, ele vai movimentar. Setinha para a esquerda, movimento normal. Se eu visualizar embaixo no mestre detalhe, vai estar os 4 registros que eu inseri. Se eu quiser excluir lá o que eu inseri, olha, se eu clicar aqui embaixo, ele já aparece para mim lá em cima, olha lá, ó, Espírito Santo. Eu quero excluir ele, clico na lixeira. Ele pergunta se realmente é o que eu quero fazer. Se eu clicar no sim, ele deixa de existir. Vou clicar no não e vai permanecer para mim. Se eu quiser fechar o formulário, basta clicar aqui. Na hora que eu clicar, vai acontecer que eu quero salvar porque eu fiz alterações no formulário. Olha lá, ó. Clico no sim. Se eu não salvar, eu perco as alterações dos botões. Eu fiz esses botões para o primeiro formulário. Depois vocês façam para o formulário de resultado de equipe. Eu não vou fazer. Se você copiar, ele dá problema, ele não aceita. Então, se você copiar os botões e jogar no outro, ele costuma não funcionar os botões. Pode ser que algumas versões, eu já vi algumas versões do Axis, o cara selecionar os botões, copiar e colar e funcionar. Mas não são todas as versões. Eu não sei se é por causa de memória ou se é alguma coisa de segurança. Então, eu aconselho fazer botão por botão, não correr o risco. Tudo bem? Então, olha, eu não vou fazer botões para esse formulário, para não demorar muito, e não vou fazer também para esse. Então, vou fechá-los. Olha, eu fechei todos os formulários. Se eu clicar na setinha direita aqui, vai exibir para mim, olha só, os formulários normal. Agora eu vou pegar e criar para mim a parte de relacionamento, onde eu vou criar as listas de consulta. Lembra da lista de consulta? Então, primeiro, o que eu tenho que fazer para criar as minhas consultas? Eu tenho que fazer o relacionamento. Eu vou criar o meu relacionamento, então eu clico em criar. Eu fiz errado aqui, olha. Não é em criar, não. É ferramentas, tá? Olha. Clique em ferramentas de banco de dados. Clique em ferramentas de banco de dados. E dentro de ferramentas de banco de dados, nós temos a opção relações. Clica em relações. Nós temos que relacionar as tabelas para depois nós criarmos as consultas. Então vamos clicar lá em relações. Ele vai aparecer para você as 3 tabelas que você possui. Eu vou selecionar as 3 tabelas, então vou adicionar essas 3, olha só. Eu cliquei e arrastei para cima selecionando as 3 tabelas. Clico em adicionar. E depois clico em fechar. Olha só, criou para mim as 3 tabelinhas, adicionou as 3 tabelas. Vou clicar em sigla e não solto da tabela de equipe e vou arrastar em direção à sigla da tabela de resultado. E solto nela, olha lá. Ele vai acusar para mim que está relacionando sigla da tabela de equipe com sigla da tabela de resultado. Clico no criar, é isso que eu quero. Depois eu vou criar um relacionamento entre o UF da tabela de UF com o UF da tabela de equipe. Então clico no campo UF, não solto e arrasto em direção ao UF da tabela de UF. E solto. Ele vai alertar lá que eu vou estar relacionando o UF de TB UF com o UF de TB equipe. É o que eu quero. Então eu clico em criar. A partir de agora eu tenho meu relacionamento. Só para ficar mais fácil de visualizar isso aqui, eu vou pegar esse TB equipe, vou colocar ele aqui. E a minha tabela de resultados eu vou colocar do lado. Só para visualizar, fica mais legal de visualizar. Isso não interfere, essa forma de visualização não interfere no que você montou de funcionamento. É só para estética. Criei o relacionamento, clico no fechar. E clico no sim. Para salvar. Então a partir de agora eu tenho meu relacionamento, está perfeito o meu relacionamento. E agora eu consigo criar minhas consultas. Então agora eu vou lá em criar, clico em criar. Após clicar em criar, nós vamos no assistente
de consulta, esse daqui, ó. Nesse assistente de consulta, nós vamos dar um clique nele e aí vai perguntar o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma consulta simples, então clico no OK. Ele vai perguntar quais campos que eu quero adicionar nessa minha consulta. Nota que eu quero fazer uma consulta onde eu vou relacionar a minha tabela de UF, a minha tabela de equipe e a minha tabela de resultado. Portanto, eu quero saber, eu quero colocar, olha, na tabela de UF eu quero o nome da UF, a qual estado pertence o clube. Eu vou colocar o nome da UF. Na tabela de equipe, eu quero saber qual é o nome da minha equipe. Então clique em equipe e jogo ele lá, ó. Da minha tabela de resultados, eu quero saber qual o número de vitórias, então seleciono vitórias e jogo. Qual o número de empates, eu vou jogar empates. E qual o número de derrotas. Observe que eu não peguei todos os campos, eu peguei apenas campos que estavam em tabelas separadas. Então eu estou montando uma lista de consulta com campos, atributos de uma tabela de UF, atributos da tabela de equipe e atributos da tabela de resultado. Ok? Feito isso, eu vou clicar no avançar. Clico novamente no avançar. Ele vai perguntar qual o nome que eu quero para minha tabela, para minha consulta, minha lista de consulta. Eu vou colocar consulta entre TB UF, TB equipe e TB resultado. Coloquei o nome que eu quero, olha lá, ó. Esse é o nome que eu estou definindo para a minha lista de consulta. Vou clicar no concluir e olha só, a partir de agora eu tenho minha consulta perfeita, montadinha lá para mim. Terminou o que eu tenho que fazer? Ainda não. É necessário eu criar para essa consulta um formulário. Então nota que eu montei o relacionamento, montei a lista de consulta e agora eu vou montar um formulário para essa consulta. Então o que eu faço? Olha, observe que ela tem consulta escrito aqui, na tabela de equipe e também na tabela de resultado. É a mesma consulta, só que ele aparece nas três porque eu estou utilizando nas três tabelas. Se você quiser, você pode fazer um recurso de separação, fica mais fácil. Se você clicar nesse botão aqui, olha, ele vai aparecer algumas opções. Está vendo essa opção aqui, personalizado? Se nós clicarmos nela, ela vai aparecer apenas as tabelas, olha só, TB equipe, TB resultado, TB UF. Vai aparecer a consulta, que é apenas uma que eu tenho, e vai aparecer os três formulários. Dessa forma fica mais fácil de você entender, não fica confuso. Vou clicar na consulta entre TB UF, TB equipe, TB resultado. Vou na opção criar, já estou lá nela lá, ó, criar. Se não tiver, você clica na opção lá no guia criar. Vai na opção formulário dividido. Olha como que ficou, ó. Vou clicar para recuar essa janelinha para não me atrapalhar. Vou no modo de exibição, modo designer, e eu vou fazer o recurso de formatação. Vou apagar esse botão, olha lá. Esse título eu posso deixar ele, só que em vez de pegar aqui consulta, eu vou pegar e colocar só para completar, form, tá? Eu sei que forma é de formulário, então form, consulta e o restante das informações, o resto não vou mexer. Vou só mudar o efeito, vou colocar ele alto relevo, vou colocar azul para a fonte e azul claro para o fundo. E o tipo da fonte, eu vou deixar essa mesmo, não vou mexer, deixar essa fonte. Os dados que eu tenho embaixo no formulário de baixo, eu vou selecionar, eu vou escolher a opção layout, remover. Agora, olha, o nome da UF, eu vou redimensionar, vou diminuir um pouquinho, ó. Equipe também eu vou diminuir, olha. Vitórias, esses três campos de baixo, olha, eu vou diminuí-los. Se você quiser, olha, pode selecionar os três campos que eu tenho aqui, ó, e vou jogá-los aqui, ó, tá? Esses dois campos aqui, olha, eu vou selecionar somente esses dois e vou diminuir a largura deles. Ó, eu quero esses dois que eu tenho. Nota que eu vou pressionar o Shift e vou selecionar esses três de cá, do lado direito. Vou colocar eles com alto relevo
Então, ó, escolhi alto relevo e vou definir para eles azul claro para o fundo e azul escuro para a fonte. Negrito, olha. Ah, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Eu cliquei lá no alto relevo de novo e ele tirou o alto relevo e voltou para 5. Então, deixa eu voltar lá para alto relevo. Isso. Vou selecionar esses três aqui, olha, mais os dois do lado, olha. Nós uso o Shift, sempre usando o Shift para selecioná-los. Vou colocar baixo relevo. A cor do fundo eu vou pôr azul escuro e da fonte eu vou colocar azul claro. E negrito. Quanto aos botões, para a lista de consulta eu não coloco botões para inserir registro, para excluir e para salvar. Eu apenas defino botões para navegação, que eu acho que seria interessante. Consulta você não insere, não faz mais nada além de navegar. E um botão para fechar o formulário. Então eu vou pegar aqui próximo registro, só esses dois botões que eu vou utilizar para o meu formulário, né, para os meus registros, olha. E eu vou colocar um botão para fechar o formulário, o último botão. Então, quando você for criar lista de consulta, você não costuma, você não deve ficar colocando botões para inserir, para excluir. Lista de consulta você não exclui registro, tá? Vou salvar essa lista de consulta. Nota que eu já sugeri um nome. Eu só vou acrescentar para ele o nome form de formulário. O resto deixo. Clico no OK, ó. Então gravei, ó, ficou form consulta entre TB-UF, TB-equipe e TB-resultado. Se eu pegar, olha, exibir a parte do lado que estava recolhido, olha lá os dados, ó, todos os formulários. Se nós pegarmos aqui, ó, e clicarmos para exibir o formulário, olha como que ele ficou, ó. Tá? Tá pronto, ó. Então, na brincadeira aí eu já montei parte do que eu posso chamar aí de um programinha, um sisteminha, né? Falta criar mais coisas. Depois eu passo o resto das coisas para vocês, tá? Então, olha, eu